Bom, sejam todas e todos muito bem-vindos aqui nesse encontro maravilhoso da Trevo Talks. Para mim é sempre uma grande honra e felicidade estar fazendo esse movimento, até porque quando a Trevo ela nasceu com o sentido de educação, trazer uma educação também empreendedora para muitos empreendedores que estão nas suas jornadas, muitas vezes solitários, preocupados ali com a área financeira, de marketing, como se posicionar, como se estruturar. E eu também, como um mentor de negócio dentro da minha jornada, por ser empreendedor, é uma coisa que eu sempre falo, antes de me tornar mentor, eu sou empreendedor, tenho negócios no Brasil e tenho a Trevo também, que vem fazendo esse movimento de desenvolvimento para fazer com que vocês, empreendedores, possam cada vez mais crescerem, se conectarem. E é essa a nossa essência, é essa a nossa missão. E o Atrevo Talks, ele nasce para isso, para ser esse encontro maravilhoso, onde você vai disponibilizar o seu tempo, que é precioso, para um momento também de enriquecimento pessoal e também do seu negócio. Então, se permita a esse maravilhoso encontro que nós teremos aí de 1 hora, para essa grande troca. Lembrando aqui que no dia 27 agora de junho nós teremos o Atrevo Summit Cork, esse evento também maravilhoso que nós fizemos a edição em Dublin, foi um sucesso, foi maravilhoso conhecer muita gente que hoje está aqui participando. E também, em breve, depois que passar o Atrevo Summit Cork, a gente tem mais duas programações que eu acredito que vocês vão gostar bastante e colocar a mão na massa e desenvolver mais os projetos que vocês estão buscando alcançar e outras ideias que vocês queiram botar em prática. Bom, sem mais delongas, eu quero aqui passar para essa incrível pessoa que eu tive a oportunidade também de conhecer em um evento no passado, assim, e criar uma proximidade melhor, que é a Ana Paula, que é uma incrível profissional que você já conhece, uma contadora maravilhosa, que tem uma clareza ali dentro da sua expertise, né, contábil, financeira, mas também desenvolvimento de negócio, ela sabe muito, assim, e eu percebo a paixão que ela tem em poder transmitir todo o conhecimento. Então, aproveite, vou passar a palavra aqui para ela, para Ana Paula, então que vocês aproveitem bastante esse encontro. É com você, Ana Paula. Obrigada, Bruno. Pessoal, se vocês estiverem com problema de me ouvir ou de me ver, podem levantar a mãozinha que eu soluciono aqui o problema, porque às vezes desconecta. Bom, o Bruno estava falando que ele é um empresário, né? Eu sou empresária também, mas eu acho que a minha primeira profissão é professora, né? Eu sou professora de coração, então eu não consigo só explicar uma coisa rasa e entregar para o meu cliente, eu não consigo, é fora de mim. Então, assim, hoje vai ser uma aula. Eu espero que vocês tenham vindo preparados para essa aula, tá bom? Bom, eu vou só compartilhar com vocês a minha tela antes de eu iniciar. Só um segundinho, eu acho que é essa tela. E vocês foram para o lado. Só me dar um segundo. Tá todo mundo conseguindo ver minha tela certinho? Tá dando para ver, Bruno? Aí, tá aparecendo agora. Tá. Oi. Pronto. Então vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre algumas coisas bem importantes para quem está começando o seu negócio ou para quem já tem um negócio e está buscando migrar a estrutura. Isso é um processo muito comum aqui na Irlanda, né? Começar um negócio de uma estrutura menor e depois migrar a estrutura para uma estrutura que comporte melhor o tempo da empresa, né? Então, nesse primeiro slide, vocês já vêm com uma pergunta assim bem intimidadora. Existe a estrutura certa? A estrutura certa existe, porém, ela é uma estrutura que é única. Então, cada negócio tem a sua estrutura única. Não adianta eu começar o meu negócio olhando o do meu vizinho e tentar copiá-lo. Porque a estrutura do teu negócio, ela representa quem você é, quais são os seus objetivos, tá? Então, assim, essa é a primeira quebra de padrão que a gente tem que fazer aqui nessa aula hoje é copiar o seu colega na estrutura ou no tipo de negócio que ele tem. Às vezes, você pode olhar o teu colega, né, o teu competidor ou né, alguém que já está no mercado há mais tempo e pegar alguns insights, mas nunca copiem estrutura, pessoal, nunca copiem. Por quê? Porque cada objetivo é diferente. Então,
Como eu faço para saber qual é a minha estrutura certa, Ana Paula? Como que eu decido em qual estrutura eu devo seguir, como eu devo começar meu negócio? Bom, decida o seu objetivo primeiro. Você quer uma empresa grande ou você quer uma empresa pequena? Você tem um produto ou você tem um serviço? Você já testou esse produto? Você já conhece esse mercado? Então, assim, tudo isso são perguntas que vocês devem se fazerem antes de começar qualquer coisa, antes de procurar um contador. Então, eu ainda estou ali desenvolvendo a minha ideia. Antes de procurar um contador, defina seu objetivo. Porque aí você já vai com mais clareza e o contador vai conseguir te ajudar mais rápido. Né? Então, ele não vai ficar perdendo muito tempo para decidir qual é o tipo de estrutura que ele vai te indicar, porque você já vai apresentar o seu objetivo. Então, o meu objetivo é vender um serviço. Igual a nossa amiga, a Dani. O objetivo da Dani é vender um produto. Então, ela tem que testar o mercado, ela tem que conhecer esse produto, ela tem que testar o produto, ela tem que precificar o produto. São muitas etapas do produto dela para ela chegar no momento de ter uma loja aberta no shopping de Dublin, entendeu? Então são muitas etapas que ela deve fazer para chegar no objetivo dela. E se ela começar essa etapa já com uma empresa enorme, uma limitada, pode não ser a melhor opção para ela. Então, nesse primeiro slide é isso, é para vocês entenderem que não adianta procurar um contador para já seguir com a sua empresa. Você primeiro tem que definir seu objetivo. Qual que é seu objetivo? Beleza, definiu o objetivo? Vamos lá. Quais são as estruturas disponíveis na Irlanda? Nós temos várias estruturas. Nós temos muitas estruturas, mas hoje nós vamos falar das mais conhecidas, que é a limitada e o solo trader. Tá? Hoje a gente só vai falar dessas duas estruturas. Bom, ok. Por que a Irlanda? Esse slide, para montar esse slide, eu me baseei nas perguntas que eu tive no nosso último encontro, em alguns feedbacks também que eu recebi no nosso último encontro da Trevo. E aí muita gente pergunta, mas o que tem de atrativo aqui na Irlanda? Por que todo mundo abre empresa aqui? Bom, vamos lá. Começamos pela Corporate Tax, que a gente chama de CT. O que é a CT? A CT é o imposto que toda empresa limitada paga anualmente. Então, todo ano a empresa tem que pagar esse imposto se ela teve lucro, tá? Se ela teve prejuízo, ela não paga, claramente. Mas se ela teve lucro, ela paga. Então, esse imposto é sempre sobre o lucro. E na Irlanda, esse imposto é o menor, considerado o menor da Europa. Ele é menor que os Estados Unidos, ele é menor de qualquer país aqui da Europa. Então, esse é um atrativo muito grande para você já entrar aqui no mercado irlandês e abrir uma limitada. Então, acabam que as pessoas confundem esse benefício da corporate tax ser muito baixa, 12,5%, a menor da Europa, como um bônus na hora de decidir qual é a estrutura. Porém, voltando no primeiro slide, não é só imposto, é objetivo. Então, decidam o objetivo, avaliem os impostos, tomem as decisões. Outro bônus que a Irlanda tem, além da menor corporate tax, é a facilidade de abrir self-assessment. O que é o self-assessment? Toda vez que você abre uma empresa como autônomo, ou se você se registra uma limitada como diretor, ou se você tem algum investimento, ou se você tem um imóvel que você recebe aluguel, você deve declarar imposto, certo? E nesse imposto, aqui na Irlanda, é tratado como self-assessment, que significa você vai declarar o seu imposto você mesmo. Então, é o faça você mesmo, aqui da Irlanda. Isso te dá uma autonomia muito grande. Esse processo ele é diferente em vários outros países, como no Brasil. Vocês sabem que no Brasil é muito mais burocrático a declaração de imposto de renda. Em qualquer outro país da Europa, também é muito burocrático. Aqui na Irlanda, não. É um processo bem tranquilo. Você vai recolher todas as suas entradas, fazer o seu balanço. Para solo trader, não é nem obrigado que ele tenha um contador. Tá? Isso é um fato que muita gente não fala, eu não escuto ninguém falando, mas solo trader, self-employed, ele não é obrigado a ter contador. De tão simples que é o processo, que a Irlanda faz ser o processo, de declaração de imposto. Porém, eu sempre falo, o processo é simples, mas para cometer um erro é muito rápido. E na Irlanda, se você fizer tudo correto na primeira vez, ok. Se você tiver que arrumar um problema, esquece. Aqui é tudo por cá. Eles usam fax, só para ter uma ideia. Então, assim, eles são bem atrasados nesse setor. Então, assim, façam tudo correto, tá? Não cometam nenhum erro, porque depois para corrigir isso é muito difícil.
Outro ponto que faz a Irlanda ser interessante é o abatimento das despesas. Em alguns outros países da Europa, você não pode fazer abatimento de despesas. São só algumas despesas. Aqui na Irlanda, tanto despesas do escritório, né, do office, do head office, quanto despesas de combustível, despesas com aluguel, todo tipo de despesa que for direta ou indiretamente relacionada ao seu negócio. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho o meu business é registrado na minha casa. Eu tenho um cômodo na minha casa que eu fiz de escritório. Esse escritório, ele pode ser considerado na minha declaração de imposto. Então, o custo que eu vou ter com esse cômodo na minha casa, ele pode ser alocado na minha declaração de imposto e abatido do meu faturamento, diminuindo assim o meu lucro e, consequentemente, as minhas taxas. Então, a Irlanda, gente, é uma mãe para isso. Basta você entender no que você está gastando, como você está gastando e tendo todos os comprovantes de gastos. Você pode sim abater na sua declaração de imposto. E, por fim, o sistema simplificado, né? Tudo feito pelo Ross ou pelo Revenue, depende qual é a sua declaração. E o Ross, ele é um sistema muito simples de ser utilizado, ele parece um grande Excel. Então, assim, ele é bem straightforward, não tem muitos segredos, é um sistema simplificado comparado a outros países da Europa. A Fabi mesmo sabe, a Itália é um processo a Úrsula não está aqui, mas ela também pode confirmar comigo. A Itália é um processo muito demorado, muito difícil, muito burocrático. A Espanha também, o Bruno está aqui, ele pode confirmar. A Espanha é um país extremamente burocrático para a declaração. Então, se comparado a qualquer outro país, a Irlanda é bem mais simples. Eu acho que a Fabi quer fazer uma pergunta. Na Itália é demorado, burocrático e caro, né? É bem mais caro pagar taxas aqui do que pagar na Irlanda. É extremamente, é bem inviável você abrir empresas em outros lugares. E aqui na Irlanda, o ponto bom é você pode abrir uma empresa aqui sendo não residente. Então, é claro que o imposto ele é diferenciado, mas nada te impede de abrir uma empresa. É por isso que nós temos aqui Meta, nós temos LinkedIn, nós temos o Google, a Apple. Todos os head office estão localizados aqui, porque corporate tax, né, gente? A facilidade da declaração, o que você pode abater do seu faturamento, como você pode reduzir o seu lucro, reduzindo, assim, a sua taxa. Então, é uma mãe. A Irlanda é uma mãe. Bom, então agora vamos entrar um pouquinho mais a fundo nas estruturas em si. Solo trader. O que é o solo trader? Solo trader, ele é um autônomo do Brasil. Ele é um MEI do Brasil, como se fosse um MEI. O solo trader, ele tem todos os direitos de uma limitada, com algumas limitações, tá? Então, ele pode contratar, ele pode abrir conta bancária para a empresa, ele pode fazer empréstimos bancários para a empresa, ele tem todos os rights, né? Todos os direitos que uma limitada também teria. Porém, toda a liability também. Então, se eu tenho um problema com uma empresa que é um sole trader, eu tenho um problema com aquele indivíduo. Eu não tenho um problema com a empresa. Então, se eu contratei um pacote de serviços do Bruno, solo trader, eu tenho um problema diretamente ligado com o Bruno. Então, dependendo do tipo de produto ou serviço que vocês vão vender, oferecer para o seu cliente, talvez o solo trader não seja para você, porque ele precisa de uma proteção maior. E o sole trader, ele não te dá essa proteção. Então, atendimento ao público, geralmente precisa de um seguro maior, precisa de um olhar diferenciado, e talvez o solo trader, ele não te atenda. Então, vale a pena acessar novamente qual é o seu produto, qual é o seu serviço e o seu objetivo. E é isso. Então, o empresário está estritamente ligado ao negócio. O negócio é no nome. Vamos simplificar. Solo trader, o problema está ligado no meu PPS. Então, é direto no meu PPS. Então, você não tem personalidade jurídica separada. Os seus registros são muito mais simples do que uma limitada. O controle total do negócio. Você tem controle absoluto dos rights, é claro, você consegue controlar todo ponto bom do teu negócio, mas você também consegue controlar, você tem controle aos pontos ruins também, então você tem que administrar os dois. As vantagens. Não tem burocracia, mas é muito menor comparado à limitada. Ele é um processo straightforward, muito simples. Como eu falei, não precisa nem de contador para você fazer abertura.
É recomendado que você tenha um contador? Sempre. Não sei fazer sozinha, contrata um contador. Porém, não é obrigatório. Então, não é obrigatório que você abra a sua empresa com um contador. Os custos são muito mais, né? São muito reduzidos. Você consegue abater várias despesas. Você não precisa ter um contador mensal. Você precisa ter ali direcionar o seu tempo para você conseguir administrar esse negócio, mas você não precisa ter um contador mensal. Desvantagens: responsabilidade ilimitada, como eu falei anteriormente. É ilimitado, você está inteiramente linkado ao seu negócio. Se você tiver um problema, o seu PPS tem um problema. Eu sempre penso dessa forma para facilitar. E passando bem rapidinho, a gente vai voltar ainda nesse ponto das taxas, mas só para vocês terem uma ideia. Income tax, que é o imposto de solo trader, né, sobre tudo que você ganha como solo trader. Solo trader é taxado pelo lucro. Então, nós temos faturamento, nós temos despesas, lucro líquido. Lucro líquido é o que vai contar para o income tax, que é a sua declaração de imposto de renda anual. Tirando o income tax entre 20% e 40%, nós temos o Universal Social Charge, que é uma coisa muito importante, a gente vai ver isso nos próximos slides, mas eu quero que vocês mantenham sempre em mente que o Universal Social Charge não vai para você, ele vai para projetos do governo, ele vai para outras coisas. PRSI vai para você. Então, sofreu um acidente, engravidou, vai sair de licença maternidade, todos os benefícios que você tem, ele é direcionado através do PRSI. Então, é um imposto, né, muito bom de se contribuir, e você deve contribuir, é obrigatório a contribuição, e você vê para onde está indo, depois se um dia você precisar, claro. Então, é isso, ele é pago o imposto através do lucro. Então, lucro é igual a renda pessoal, imposto imediato. Não importa se você não tirou o dinheiro da conta bancária ou se você não vai usar aquele dinheiro. Eu não vou usar, eu não tirei da conta da empresa, eu não transferi para minha conta pessoal, deixei na conta da empresa, mas eu não quero esse dinheiro, eu não vou usar. Eu escuto muitas dessas afirmações no ano inteiro. Ana, mas eu não tirei o dinheiro, por que eu vou pagar imposto sobre o dinheiro que eu não tirei? Porque o solo trader é assim, você tem lucro, você tem imposto. Então não tem o que você possa fazer depois que você sobrou aquele lucro no final do ano, você tem que pagar imposto sobre ele. Agora vamos um pouquinho sobre a limitada. Bom, todo mundo sabe do que é a limitada, né? A limitada são as grandes empresas, como todo mundo fala. É uma empresa muito grande, talvez eu não me comporte dentro dela, não é para mim. Mas a empresa limitada, ela te dá o quê? Ela te dá liberdade, ela te dá uma pessoa jurídica separada. Então, se eu tenho uma empresa limitada, o meu PPS, ele é meu, ele tá seguro, ele é meu PPS. A empresa vai ter um número próprio, como se fosse um CNPJ. Então, a empresa vai ser separada, ela vai ser desvinculada da minha pessoa física. Nisso, você tem diretores e acionistas. Então, você pode ter, aqui na Irlanda, a gente precisa, no mínimo, de um diretor e um secretário. E nós podemos ter N acionistas, né? Então, a gente chama de shareholders aqui na Irlanda. Você pode abrir com um diretor interno ou um não residente e vários acionistas. Essa limitada, o primeiro processo dela de criação, ele é feito um registro num órgão chamado CRO, que é o órgão de incorporação de empresas aqui na Irlanda. Então, por isso, ela tem uma maior formalidade. Então, a limitada, a compliance dela é muito maior que a do sole trader, né? Ela tem outras obrigações fiscais e ela tem mais formalidade. Então, automaticamente, ela passa mais credibilidade e ela passa mais profissionalismo. Então, quando você vai comprar de uma empresa e ela é uma empresa limitada, você já tem aquela ideia de o quê? Aquela empresa ela está muito mais estruturada, ela tem muito mais responsabilidade, credibilidade, responsabilidade fiscal. Então, você sabe que aquela empresa ela passa um pouco mais de profissionalismo. Tá? Então, ela dá um pouquinho mais de segurança, tanto para o teu cliente, para quem está comprando de você, né, quanto para o teu fornecedor. Então, ela é uma estrutura muito, muito recomendada aqui na Irlanda e muito utilizada também. A maioria das pessoas migram ou já começam como limitada. Só que, automaticamente, né, ela tem mais obrigações administrativas. Novamente, a limitada, ela não é o bicho de sete cabeças. Principalmente aqui na Irlanda.
Porém, vai depender do seu objetivo. Eu vou falar isso muitas vezes durante o vídeo, porque nós sempre vamos voltar para o seu objetivo. Como a limitada ela é taxada, como eu já mencionei, ela tem 12,5% de corporate tax, que ela é sobre o lucro. Então, o solo trader, a maior diferença entre a limitada e o solo trader é que o solo trader ele é estritamente taxado sobre o lucro. Então, se aquela pessoa não investiu o lucro na empresa, se aquela pessoa não comprou algum equipamento, se aquela pessoa não se planejou e aquele dinheiro ficou como lucro da empresa, ela vai ser taxada e geralmente a taxa é 40%. Então ela vai ser taxada, e muito. Na limitada, ela tem uma diferença. Por quê? Como você vai sacar dinheiro da empresa, como você vai ter salário, o teu salário de diretor, ele é abatido ele é deduzido, né, como uma despesa da empresa. Então, essa é a principal diferença entre o solo trader e a limitada. No solo trader, não existe salário para o dono da empresa. Lucro é considerado renda do dono da empresa. Na limitada, o diretor ele pode retirar todo o salário e é deduzido do lucro da empresa. Isso diminui o lucro e a empresa acaba pagando menos taxas, porque são 12,5%. A taxa já é menor por si só que deduzindo as despesas acaba ficando ainda menor. Quais são as formas que o diretor pode retirar salário de uma limitada? Através de salários, né? Através de dividendos. Ele pode contratar uma aposentadoria diretamente para a empresa e colocar o diretor nessa aposentadoria. E tem alguns outros benefícios que você pode utilizar, como veículo da empresa, como despesas com travel expenses, algumas outras despesas que você pode ter e pode ser alocadas para a empresa. Então, a limitada, ela tem um planejamento mais abrangente. Tem alguém, acho que é a Melissa. Para o diretor tirar salário, precisa registrar... Eu não consigo ler a pergunta inteira, mas eu acredito que precisa registrar o diretor... Como funcionário. Exatamente. É por isso que o custo da limitada é maior, porque você é obrigado a ter um contador. Ele precisa fazer o seu payroll. Então, todos os diretores e funcionários entram no payroll da empresa e dessa forma ele retira o salário. O dividendo é ao final do fechamento da operação. Pode falar, Dani. Só um adentro, quando você é empresa e você contrata seu primeiro funcionário, o Local Enterprise Office dá o dinheiro de um ano, ele paga o salário de um ano daquele funcionário full time. Só para dar um adentro, caso alguém esteja pensando. Tem alguns benefícios, mas aí você tem que olhar certinho se bate no requerimento da aplicação do grant. E tem algumas outras... Pode falar, alguém está falando. Acho que Isso só para limitada? Quando você tem... Não, pode ser sole trader. Geralmente, quando você vai contratar um funcionário, você pode até conseguir o salário daquele funcionário pago full time, mas tem umas coisinhas que você tem que checklist e você consegue, mas pode ser tanto sole trader, pode ser funcionário. Acho que ela vai explicar direitinho, mas pode ser qualquer um dos dois, desde que você esteja contratando alguém. Desculpa, eu não quero tirar muito do seu tempo. Não. É um ótimo ponto que você trouxe, porque eu acho que esses benefícios... Eu não coloquei benefícios da Irlanda aqui nessa planilha, mas eu acho que talvez trazer um outro talk só sobre grants e incentivos aqui da Irlanda seria uma boa, porque realmente tem esse incentivo de um ano de serviço, tem incentivo da microfinance, tem vários outros incentivos que é legal falar, só que tem requerimentos, né? Tem coisas... o processo é muito longo, tem coisas que alguns setores não entram, então é mais para manufacture, produtos, então são setores específicos, eu acho que depois a gente pode trazer isso, mas sim, tem vários incentivos. Deem uma olhada no Local Enterprise Office e no Enterprise Ireland e no Microfinance, que vocês vão acompanhar todos os benefícios que tem lá. Mas depois eu posso falar com o Bruno e a gente pode pensar em alguma coisa. Serviços nunca... Exatamente, serviços nunca se enquadram em nada. É sempre muito difícil se enquadrar serviços em alguma coisa. É mais porque eles olham assim, o que eu posso escalar? Como eu posso vender para fora? Entendeu? É basicamente isso. Bom, vamos agora para obrigações fiscais. Então, o que todo empreendedor deve saber para não ser pego de surpresa, né? Solo trader.
Muito simples, já falei para vocês, bem tranquilo. Então Form 11, que é a declaração anual de imposto, que é a mesma coisa que o self-assessment, que eu passei para vocês no primeiro slide. Então, ele deve ser feito até outubro do ano seguinte. Se eu me registrei em 2026, minha primeira declaração tem que ser enviada até outubro de 2027. Porém, na primeira declaração, o Revenue dá uma colherzinha de chá ali para você, que eu não sei se é uma colher de chá ou não, na minha visão não é, mas alguns clientes falam que dá para trabalhar fluxo de caixa, mas o Revenue te dá 24 meses para fazer a primeira declaração. Então, se você se registrou em 2026, a sua declaração só vai ser obrigatória efetivamente em 2028. Então, você tem aí mais 12 meses de colher de chá para você guardar o dinheiro que você faturou, né, do seu lucro, para você guardar o dinheiro das taxas e ter isso no final de 2028. Então, esse é o Form 11. Outro imposto muito importante é o VAT, que todo mundo já sabe, ele varia de acordo com a indústria, né? É o que a gente paga sobre produto e serviço. Quando você compra alguma coisa de alguém, você paga VAT. E quando você vende alguma coisa, você também paga VAT. Desde que você tenha atingido o limite mínimo, que é 42.500 de faturamento. Então, aqui não é lucro. Aqui é faturamento. Então, entrou na tua conta. Vamos supor, você tem uma conta business. Ana, tem uma conta business. Não quero pagar contador, não tenho dinheiro para pagar contador no momento. Todo banco mostra para você quanto você já teve de entradas na sua conta, no seu extrato bancário. Se você colocar do dia 1 até a data atual, o banco vai te mostrar quanto você teve de entrada. Se você já ultrapassou 42.500, você já está liable para VAT. Então, você precisa de um contador. Não é mais escolha sua. Você precisa de um contador. Cada indústria tem a sua alíquota, né? Então, hoje temos uma notícia maravilhosa para quem é da área da beleza, que a partir do dia 1 de julho, o VAT na área da beleza vai ser 9%. Ao invés de 13,5%, que é o que estava até agora, em junho. Então, a partir de 1 de junho vai cair um pouco. Hospitality também, essas áreas vão diminuir bastante. Infelizmente, Fabi, a nossa área continua 23%. Mas o restante vai dar ali uma colher de chá. Nós temos um outro imposto chamado PAI, que é o imposto para quem tem funcionários. Então, esse imposto está com asterisco ali, porque não é obrigatório o solo trader ter funcionário. Como não é obrigatório o dono do solo trader ser registrado, ele não vai ser registrado na empresa, ele vai receber através do lucro. Então, o PAI é apenas para quem tem serviço de payroll. Contratou um funcionário, precisa de um contador, precisa de um sistema de payroll, precisa pagar PAI, que é uma média de 8 a 11,5% do salário bruto do funcionário. Então, é isso que as empresas pagam por contratar um funcionário. Então, apenas para eu ter ali um registro de um funcionário na minha empresa e pagar a ele um salário, eu vou pagar de 8 a 11,5% em cima do salário dele de imposto. Esse imposto não volta para mim, esse imposto não vai para o funcionário. Esse imposto vai diretamente para o governo. Ok? E aí o funcionário vai pagar os impostos dele como pessoa física. Essas são as obrigações do solo trader. É só isso. Não tem mais nada. Vamos supor que eu tenha um salão de cabeleireiro e eu tenho um nome fantasia. Aí, se eu quiser registrar esse nome fantasia, eu vou aqui no CRO, que é o registro de nome, e coloco o registro do meu nome linkado ao meu PPS. Porém, eu não sou obrigada a fazer isso. Você pode trabalhar com o seu próprio nome. E aí você não precisa fazer o registro. Agora vamos ver quais são as obrigações da limitada? Limitada. Corporate Tax, que é a CT, ela é anual, 12,5% em cima do lucro. VAT, a mesma coisa que o solo trader. Dependendo da indústria, pode variar 9%, 13,5% ou 23%. Pago a cada 2 meses. E aí, se você tiver um funcionário, a empresa é também obrigada, do mesmo jeito do solo trader, a pagar de 8% a 11,5%. Aqui é o pulo do gato. Se você tem... Toda empresa limitada vai ter um diretor e um secretário. Se esse diretor trabalha na empresa, ele vai performar a atividade de diretor e ele vai ser registrado na empresa para fazer a retirada dos salários. A empresa não paga taxa sobre esse diretor, tá? Só o diretor vai pagar o imposto dele na hora da declaração de imposto. Mas esse de 8% a 11,5% que eu mencionei, o diretor não paga. Então, teve uma época aqui na Irlanda que a gente teve um problema com o escritório de contabilidade, daí veio muitos clientes para Chicago. Quando esses clientes chegaram, foi a primeira coisa que a gente reparou, que os diretores estavam registrados como funcionários da empresa e não como diretores da empresa. Então, isso vale a pena vocês checarem, porque se o diretor é registrado como pessoa normal, como funcionário da empresa, ele vai recolher a empresa vai recolher o imposto sobre ele.
Então, o diretor tem que ter registro de diretor na empresa. E aí, eu coloquei o Form 11 com um asterisco, porque esse Form 11, ele é dos diretores. Então, se eu tiver um diretor, se tiver mais de um diretor, eles vão ter que preencher o seu Form 11 separado. Então, eles vão ter que fazer a sua declaração de imposto de renda também, pelo que eles receberam da empresa. Se eles receberam dividendos, ele tem que adicionar o dividendo. Se eles receberam salário, já vai estar lá no revenue. Mas tem que ser entregue, é obrigatório que seja entregue até outubro do próximo ano. Se eles deixarem de fazer a declaração, que a gente vê muito aqui, o diretor falar, olha, eu fiz a declaração da empresa, declarei a CT, tá tudo certo, é isso. Não. Se o diretor deixar de entregar o Form 11, a empresa é prejudicada. Porque, querendo ou não, você ainda faz parte daquela organização. Por mais que todas as liabilities sejam separadas entre a empresa e o diretor, se você está linkado àquela empresa, se você é diretor daquela empresa diretamente, e você não entrega uma declaração de imposto de renda, a empresa é prejudicada. A empresa pode sofrer penalidades porque os diretores não entregaram as declarações naquele período. Pronto. Então, solo trader. Essas são as obrigações limitadas, essas são as obrigações no revenue. CRO. A limitada, além do revenue, ela tem que fazer o CRO, que é o órgão de incorporação. É por isso que ela é uma entidade mais cara para ser administrada. Porque ela tem 2 órgãos para compliance. Então, ela é um pouquinho mais cara. Além do B1, que é esse B1 de 6 meses, que é o primeiro 6 meses da empresa, ela precisa ir lá e fazer... colocar todas as informações, quem são os diretores, quantas shares cada diretor possuem, se teve alguma modificação em endereço, se teve alguma modificação, entrou algum outro diretor, se teve modificação de shareholders. Então, a limitada, nos primeiros 6 meses, precisa informar tudo isso ao CRO. Passando 6 meses, todo ano, a limitada tem que entregar o B1 anual, que é com todos os financial statements, profit and loss, balance sheet, toda a contabilidade feita e pronta para o CRO. Então, isso é anual. Tem que ser entregue. Se não entregar, só um ponto rapidinho. Se não entregar nenhum desses, a primeira multa é 1.230 plus multas diárias. Então, perdeu isso aqui, sem contar que você perde direito de auditoria. Então, small companies, pequenas empresas, não são obrigadas a ter auditoria. Se você perder um prazo desse aqui, além de você pagar uma multa, você ainda perde o direito de não ter auditoria. Então, além de um contador, você vai ter que contratar um auditor. Já passou por isso, Melissa? Coitada. Triste, é tristíssimo. Mas, assim, fiquem atentos aos prazos. É por isso que não dá para você abandonar a sua empresa. Você tem que estar ali de olho, tá? Por mais que você tenha um contador, uma empresa que cuida do seu processo, sempre estejam de olho, porque a empresa é de vocês, tá? É minha empresa, não é a empresa do meu contador ou do meu amigo, é a minha empresa. Eu coloquei 2 estudos de caso aqui sobre tributos, que eu acho que é mais fácil de explicar para vocês a parte de tributos. Então, a gente matou aqui a parte de estrutura, só para fazer um resumão. Para definir a estrutura, você tem que saber seu objetivo primeiro, e depois entender quais são as obrigações. Se você está disposta a, né, ter uma obrigação fiscal um pouco mais elevada para o teu produto ou serviço e abrir uma limitada, ou viver no simples, ser feliz no simples e abrir um solo trader, que é mais tranquilo, mais barato, porém tem todas as partes ruins do solo trader, né, que é linkado ao seu PPS e tudo mais. Então isso vai muito do objetivo. Agora vamos na parte de tributária, que eu acho que vai ser muito legal para explicar. Estudo de caso, eu trouxe 2 estudos de casos. Então, o primeiro é de 40 mil. Esses estudos de caso eu fiz para um cliente, porque ele chegou para mim como solo trader, depois ele migrou para partnership e depois ele migrou para limitada. Então, esse cliente, ele foi todas as estruturas, assim, aqui da Irlanda, porque ele não sabia, não é que ele não sabia, no momento que ele estava, a solo trader estava suprindo. Depois ele cresceu muito rápido, acabou indo para partnership. E aí ele cresceu mais ainda e foi para limitada. Então, esse estudo de caso ajudou ele bastante a decidir, né, quando mudar e como mudar. Bom, o primeiro é um caso de 40 mil. Bom, se eu faço um lucro de 40 mil, eu não deveria nem estar sonhando com uma limitada. Começa por aí. Porque se eu faço um lucro de 40 mil, eu estou abaixo do mínimo da Irlanda, que é 44 mil, hoje. É claro que esse estudo de caso ele é feito para uma
uma pessoa solteira, sem filhos e sem outra fonte de renda, apenas o negócio. Se você é casado, a situação muda um pouco mais. Porém, se eu tenho um lucro de 40 mil, eu vejo muitas pessoas que abrem um negócio direto na limitada, não atingiu nem o mínimo, que é 44 mil, e já está com uma dívida absurda de contador, de obrigações de imposto, perdendo prazos. Então, assim, vamos com calma. Se você receber um lucro líquido de 40 mil, você vai estar dentro da taxa de 20% do PAI. Então, a sua média de imposto no PAI vai ser 8 mil euros. Porém, todo ano, tá bem ruim de enxergar, mas depois eu posso mandar por e-mail, se vocês preferirem essa palestra mesmo, acho que tá mais fácil. Todo ano o governo libera os créditos, né? Esse ano manteve os créditos do ano passado, 4 mil euros. Então, hoje é 4 mil euros. Então, o seu income tax, que é a taxa baseada no seu income, né? No caso do solo trader, no seu lucro líquido, ela fica em 4 mil euros, certo? Agora vamos para o imposto que a gente não vê para onde vai, que é o SC. O SC para um salário de 40 mil. Nós temos alguns thresholds, tá vendo aqui alguns thresholds de USC? Se eu somar esses 3 thresholds aqui, ele vai me gerar 70 mil. Então, uma fórmula rápida de como descobrir quando eu devo mudar para limitada. Se você já ultrapassou os 3 thresholds aqui, e você está indo para a maior porcentagem de taxa, que é 8%, você deve mudar para limitada. Porque você já ultrapassou as 3 faixas que você tinha, e agora você está indo para o máximo de imposto que você pode atingir aqui na Irlanda, que é o 8%. Então, isso é muito importante. Até 12 mil você paga 0,5%. Dos 12 mil até os 16.678 você paga 2%. No residual até 41.344 você paga 3%. E aí, no residual, você vai pagar 8%. Então, vale a pena ficar dentro desses 3 brackets, que dá 70 mil. Eu não esperaria ter 70 mil. Passou de 44 mil solteiro, já vai estar sendo taxado 40% aqui em cima. Então, não vale a pena. Certo? Então, nesse cenário, o meu cliente vai pagar 733 de USC. PRSI, que é aposentadoria. Esse ano é 4,35 a partir de outubro, para imposto de renda. Não, para PRSI. Então, nesse cenário de 40 mil de lucro, meu cliente vai pagar 1.740. E aqui a gente tem um resumo. Então, o PAI líquido, que é já tirando os créditos, ficou 4 mil. O SC ficou 733. E a aposentadoria, que é o PRSI, 1.740 no ano. Total, 6.433. O meu cliente vai ter uma renda líquida de 33.527. A carga tributária dele vai ser de 16%. Então, esse cenário não vai para a limitada, de nenhuma forma. Porque se ele está nesse cenário com um percentual de taxa tributária de 16%, que é abaixo do mínimo, por que ele migraria para uma limitada, onde ele vai ter que gastar mais 2.800 de contabilidade, porque esse é o mínimo que ele vai ter que gastar anual de contabilidade. Então, nesse cenário, se ele contratar um contador para fazer a contabilidade dele mensal, sem ter nenhuma dor de cabeça, nenhum problema, ele vai pagar 1.040 na contabilidade. Então, ele vai ter um savings de 1.760. Se ele não contratar um contador mensal e ele contratar apenas um contador para fazer essa declaração aqui, que é bem simples, porque ele ganha 40 mil apenas, ele vai gastar muito menos. Então, assim, nesse cenário, não vale a pena ele migrar para uma limitada, porque ele vai ter um aumento das obrigações. Conseguiram entender? Esse nos 40 mil. Agora, eu vou te dar um outro exemplo. O meu cliente, que começou como solo trader, ele vendia 40 mil euros. Ele tinha um lucro de 40 mil euros. E aí, ele migrou para uma empresa maior, ele acabou tendo um lucro de 120 mil euros. Nesse cenário dos 120 mil euros, bom, vamos lá. São os mesmos impostos. Então, PAI, 20% até 44 mil euros. Então, vai dar 8.800. Na diferença, ele vai ter uma taxa de 40%. Ele tem os mesmos 4 mil de créditos e ele vai ter um income tax líquido de 35.200.
No USC é ainda pior. Então, é aqui que separa as crianças dos adultos. Quando você chega nesse threshold, tá vendo aqui? De 8% no balanço, meu cliente ele teve 49.956 over o balanço dele. Então, ele pagou mais 3.996 de taxa que ele não precisaria ter pago nesse cenário, se ele tivesse aberto uma limitada. Então, ele teve um total de 5.631 de USC, e aí ele teve PRSI, né? 4.3, que foi 5.220. E aqui a gente tem um resumo. Então, de PRI ele pagou 35.200, de USC ele pagou 5.631, de imposto de renda, de pension, PRSI, ele pagou 5.220. Ele pagou um total de 46.051 de taxa, porque ele não ouviu a tia da contabilidade. E aí, no final, a carga tributária dele foi de 38%. Então, assim, é altíssimo. Se ele tivesse aberto uma empresa limitada, o que ele poderia fazer? O que eu sugeri? Ele não precisa de 120 mil. Voltamos de novo para o objetivo, lá no começo. Meu cliente, ele só precisava de 44 mil para viver. Ele tiraria um salário de diretor de 44 mil, a um percentual de 16, 17 no caso, 17, fiz aqui o cálculo. Ele tiraria um salário de 44 mil, a um percentual de 17% de carga tributária, levaria para casa no bolso líquido 36 mil, colocando a maioria dos custos, né, se ele tivesse algum custo extra, como veículo e tudo mais, ele pode compartilhar isso com a empresa. Se ele for, né, se ele usar o mesmo office da empresa dentro da casa dele, se ele compartilhar o veículo, ele pode compartilhar algumas despesas com a empresa. O restante do lucro permanece dentro da empresa e vai ser taxado a um corporate tax de 12,5%. Depois, o saldo pode ser distribuído em dividendos, se ele precisar. Porque o que eu sugeri para esse meu cliente? Que ele colocasse numa aposentadoria privada pela empresa, que é free from tax, então não é taxada. Porém, o meu cliente, nesse caso, ele preferiu deixar na empresa investir o lucro. Então, a empresa teve um lucro inicial de 120 mil, pagou o salário para o funcionário de 44 mil, o lucro tributável da empresa foi 76, a empresa pagou 9.500, sobrou um lucro líquido de 66.500. Ele resolveu investir o lucro, mas ele poderia ter colocado numa aposentadoria o lucro também, sem taxas. Agora, esse cenário, né, ele foi um cenário onde a pessoa era solteira, sem filhos, sem outras fontes de renda, tá? Como o cenário do solo trader. Vamos supor que a pessoa é casada. Aqui na Irlanda tem um negócio, rapidinho, eu sei que o meu tempo tá acabando, mas eu preciso fazer esse comentário. Aqui na Irlanda tem um negócio que é muito engraçado. A vantagem de você ser uma pessoa casada. Muita gente me pergunta isso, Ana, mas é absurdo, né? Por que eu vou me casar? Pessoal, quando você se casa no revenue, quando você muda a sua taxa para joint assessment e você muda o seu estado civil para casado, olha o que acontece na sua vida. Você pode retirar 88 mil ao invés de 44 mil. Você vai pagar a mesma carga tributária, mas você vai levar mais dinheiro para casa. Certo? A tua empresa que teria um lucro de 180 mil, ela vai ter o seu salário de 88 mil e a carga tributária da empresa vai ser de 32. E a corporate tax 4 mil e o lucro líquido da empresa 28. Então, nesse cenário, a empresa ficaria com menos lucro, você conseguiria tirar mais salário com uma taxa ainda menor e levar mais dinheiro para casa líquido, né? E ainda assim, conseguiria ou reinvestir isso aqui na empresa ou colocar numa pension. Então, ser casado é eficiente, tax eficiente aqui na Irlanda. Não se casem com qualquer pessoa. Pode falar, Tabata. Boa noite, Ana. Boa noite, pessoal. Eu tenho uma dúvida nesse caso. No caso da pessoa sendo casada, e aí como que entraria a renda da outra pessoa, no caso do cônjuge? Isso. Nesse cenário, não tem outra renda. Porém, se a pessoa que você se casou também trabalhar, depois de você ganhar 88 mil euros por mês,
as rendas vão ser combinadas. Então, a sua renda com a renda da outra pessoa vai ser combined na hora de você fazer a declaração de imposto. Então, às vezes, não compensa você juntar, porque aí você perde esse benefício de 88 mil. Esse benefício de 88 mil, ele só é dado se você tem apenas uma renda. Então, se a sua fonte de renda é apenas essa empresa, onde você retira o seu salário. Então, eu só tenho essa empresa, eu retiro 88 mil, e é isso. Se você retirar 50 e o seu parceiro retirar 38, ainda assim compensa. Dá certo, dá mate. Então, tem sempre que ficar dentro do limite de 88 mil as rendas combinadas. Tá? Entendi. Nesse caso, vamos supor, mais uma vez, que o cliente tirou, a esposa, vamos supor, recebe 38 mil num trabalho, e vamos supor que o diretor, nesse caso, queira tirar 50 mil para bater os 88. Ele poderia fazer isso para ficar com a diferença do lucro na empresa ou não? Ele teria que tirar os 88 do salário. Eu não entendi direito. Ele tira 38 e aí ele queira tirar 50 para ficar dentro dos 88, é isso? Isso. Ele pode fazer isso, ele pode colocar o bracket do salário dele de 50 mil, visto que isso é tax planning, você está planejando o seu imposto. Então, Sim. você vai ver quanto que o teu esposo vai fazer durante o ano, para você poder se organizar a sua vida, entendeu? Geralmente, aqui na Irlanda, nesse cenário, apenas uma pessoa trabalha, mas se você quiser fazer esse tax planning no ano anterior, então chega ali dezembro, né, comecinho de janeiro, você já começa a acessar quanto você vai fazer durante o ano para que teu esposo consiga te acompanhar nos 88. Porque muitas vezes não compensa ultrapassar esses 88, porque tudo que passar disso aqui é 40% de imposto. Então a gente sai desses 30 e desses 17, e o adicional disso aqui vai ser taxado a 40%. Então vale a pena fazer esse exercício antes de aceitar uma proposta de trabalho que te pague mais. Entendeu? Porque senão vai acabar que você vai pegar quase nada do que você trabalhou. Sim, perfeito. Obrigada. Certo. Bom, eu acho que é isso. E vou deixar uma frase aqui com vocês. A pergunta não é qual é a estrutura que paga menos imposto. Nunca é essa a pergunta. A pergunta correta é: qual estrutura permite atingir seus objetivos financeiros, proteger o seu patrimônio e crescer de forma sustentável? E é isso, assim eu deixo vocês com essa aula de imposto numa terça-feira, às 7 horas da noite. E qualquer dúvida, estamos aí para ajudar vocês em qualquer coisa que vocês precisarem. Se quiserem bater um papo também para saber qual é o tipo de estrutura melhor para o teu negócio específico, para o teu produto específico e para a sua indústria, a gente pode sentar e conversar. Muito obrigada! Obrigada, boa noite. Demais, gente. Obrigado, hein, pessoal. Obrigada. Fantástico. Boa noite para vocês. Eu não consegui abrir a Maravilhosa, câmera. obrigada. Obrigada, amei. Arrasou, Obrigada, obrigada. tchau. Obrigada, Gente, pessoal. parabéns. Gente. Maravilhosa. Tchau. Obrigada. Tchau. Ô, Bruno.